Se você estuda inglês há pelo menos alguns meses, existe uma grande chance de você saber muito mais do que você imagina. Talvez o seu maior problema não seja a falta de vocabulário, porque há uma diferença entre você conhecer a palavra e conseguir usar. E talvez nesse segundo ponto esteja o seu desafio. Eu quero fazer um teste com você para te provar isso. Por exemplo, sem pausar esse vídeo, sem pesquisar, se eu te perguntasse como se diz casa em inglês, com certeza você já pensou em house. Se eu perguntasse como se diz carro, você nem pensou muito e já veio car à sua mente. Trabalho, work. Com certeza você também pensou bem rápido nisso. E eu poderia perguntar uma lista de palavras que você saberia de um modo quase que automático. Com certeza você não fez nenhum tipo de esforço para conseguir pensar em como dizer essas palavras que eu mencionei em inglês. E aí entra o ponto que eu falei. Às vezes a questão não está no reconhecer a palavra, mas conseguir recuperar ela da sua memória à medida que você fala. Por exemplo, se você pensar na sua casa e eu perguntasse agora onde está a sua certidão de nascimento. Você sabe que ela está lá em algum lugar, mas pode ser que você não lembre imediatamente o ponto exato. Por isso, talvez você não conseguisse achar esse documento em 5 segundos. Não porque ele desapareceu, você sabe que ele está na sua casa, mas você não utiliza com frequência, então você não tem um acesso constante a ele. Com o inglês é a mesma coisa. As palavras permanecem na nossa memória, mas talvez você só não tenha treinado como encontrá-las rapidamente. E para ter uma ideia disso, é só nós pensarmos em como a maioria das pessoas costumam estudar vocabulário. E talvez seja o seu caso. Você assiste uma aula, aí você vai lá, anota as palavras, faz alguns exercícios, fecha o caderno e depois nunca mais usa. Aí 2 semanas depois, ou então na próxima aula, você fala, ai, esqueci tudo. O ponto é que você não recuperou aquelas palavras na sua memória. E quando eu falo em recuperar, é justamente fazer esse esforço de tentar se lembrar. E o cérebro precisa disso, ele fortalece tudo aquilo que ele recupera, não aquilo que é visto apenas uma vez. Então, como resolver isso? Como, de fato, aprender vocabulário e ser capaz de utilizar quando você precisa? A solução não é aprender mais 1.000 palavras, porque vai ficar lá guardado no seu caderno, naquela lista infinita. É mostrar para o seu cérebro esse caminho de acesso. Como a gente faz isso? Agora, ao invés de só anotar no caderno, fechar e nunca mais olhar, você vai fazer o seguinte. Toda vez que você se deparar com uma palavra nova que seja importante para o seu contexto, faça uma frase. E é muito importante que essa frase esteja relacionada à sua própria vida, porque aí você aumenta as chances de lembrar. Fale essa palavra em voz alta e a frase também. Encontre uma oportunidade de usar essa palavra no dia seguinte e tente se lembrar antes de consultar, porque esse tipo de exercício é muito importante para nossa memória. Depois, crie outras frases, tente aplicar essa palavra em outros contextos, até que ela se torne acessível. Na linguística tem um conceito chamado recall, que é essa capacidade de recuperar uma informação na sua memória. E é exatamente isso que você precisa desenvolver. Então, depois desse vídeo, mude a sua forma de praticar o vocabulário que você aprende. Com certeza você não vai se esquecer ou travar na hora em que você precisar utilizar. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo. Bye bye!